Então, ouvintes, voltamos hoje com a nossa entrevista. A nossa entrevistada é direto de São Luís, a engenheira agrônoma Antônia Lúcia, que se dispôs a falar com a gente para nos explicar sobre o vazio sanitário. Então, boa tarde, doutora Ana Lúcia, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o seu currículo e o seu cargo na AGED. Tudo bem. Eu me chamo Antônia Lúcia Malheiros, sou engenheira agrônoma, como já foi dito, né? Eu sou fiscal estadual agropecuário de carreira da AGED e estou atualmente como diretora de defesa e inspeção vegetal da agência. Doutora, a gente tomou conhecimento, até inclusive participamos de uma reunião em conjunto com a ProSoja e o Sindibals são nossos apoiadores aqui também no programa, a respeito de uma nova normativa sobre o vazio sanitário. Qual que é a origem disso? Quais são as mudanças que vão acontecer? Elas já acontecem nesse ciclo? Como que está acontecendo isso? Certo. O Programa Nacional de Erradicação da Ferrugem Asiática, ele foi instituído em 2007, e desde então várias ações são implementadas no âmbito desse programa. Agora, no mês de abril, foi publicada uma nova portaria, onde houve algumas alterações nas atividades desse programa. Dentre algumas situações de instância de controle, tipo, saindo da GED, indo agora para a atuação pela SFA, está, no caso, o vazio sanitário, porque o que acontece? Atualmente, a gente tem uma portaria do Estado, da AGED, que institui, no âmbito do programa, o vazio sanitário, que atualmente é de 60 dias, em 2 períodos distintos de unidades de produção, né, no caso de regiões diferentes. Existem algumas exceções nesse período de permissão de plantio para sementes, produção de sementes e pesquisa. Atualmente, quem faz essa permissão é a GED. Com as mudanças da portaria, esse período de vazio, ele vai de 60 para 90 dias, e as permissões serão concedidas agora pelas SFAs de cada estado, no caso, pela SFA do Maranhão, aqui para nós. Ainda não vai iniciar em 21, ainda não funcionará para esta época de plantio, apenas para 22 em diante. Então, este ano funcionará nos mesmos períodos que a portaria institui, de 60 dias, né? Então, nós estamos dialogando com a base, com os produtores, em diálogo também com a SFA, com a Sagrima, para que a gente chegue a um novo formato, respeitando a nova portaria. Uma outra situação que ocorreu nessa portaria é que, até então, nós não tínhamos período de semeadura determinado. Era muito de acordo com as condições climáticas e decisões de cada produtor. Mas já era uma tendência nacional, vários estados já tinham esse calendário. Na verdade, já havia uma discussão no estado para que houvesse também no Maranhão, porque se entende também como uma forma de controle fitossanitário. E então a portaria vem instituir isso. Será então um período de 110 dias, que, claro, vai atender às particularidades de cada região, né? Então, cada polo de produção, cada região, que nós conhecemos como região produtora 1 e 2, vai se manifestar nesse sentido de informar qual será o seu período de 110 dias instituído para esses produtores. A gente tem um prazo até 30 de julho para informar oficialmente isso para a CFA, e estão havendo várias reuniões, né, nas regiões, para que se chegue a essa informação, claro, também baseado nos zoneamentos que já ocorrem oficiais, que a Universidade Estadual realizou recentemente, e que, de acordo com o que a gente tem recebido das regiões, muito parecido, muito na linha daquilo que foi pesquisado anteriormente, do perfil, né, climático de cada região, atendendo esse período que é compreendido no zoneamento. E assim, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, porque
tem pessoas que não entendem o que seria o vazio sanitário. Você poderia explicar para a gente, assim, em termos mais leigos, o que é o vazio sanitário? E essa alteração, então, pelo que você nos disse, ela vai acontecer na safra 22/23, é isso, não é? Certo. Então, o vazio sanitário é uma atividade que ocorre que é compreendida como uma medida fitossanitária para evitar que a ferrugem asiática se fortaleça no campo, né? Então, o que acontece? A ferrugem asiática é a principal praga, a principal doença que compromete a produção de soja e de outros grãos. E o vazio sanitário vem como uma ferramenta para enfraquecer o inóculo desse fungo em campo, né? Então, quando a gente mantém esse terreno livre de hospedeiras, plantas hospedeiras, né, que são as leguminosas de forma geral, na próxima safra a gente consegue ter um período mais tranquilo de produção. Por quê? Porque aquele inóculo do fungo, ele não esteve mantido em campo, né? Então, as medidas fitossanitárias outras, as que utilizam, por exemplo, produtos químicos, os fungicidas, elas têm maior sucesso quando se faz o vazio sanitário, que nada mais é do que, de fato, tirar do campo a soja, as próprias plantas que são espontâneas após a colheita, limpa-se tudo, e outras plantas que também são hospedeiras da ferrugem, né, as outras leguminosas. Então, basicamente isso. Se a gente falar, então, por exemplo, no nosso caso aqui no Maranhão, quais são essas outras leguminosas, né, porque aí a gente está falando, né, o nosso público é um público bem misto, e a gente sabe, né, nossa região aqui é uma grande produtora, assim, de soja. Então, assim, isso vai impactar, então, na questão desse tempo de vazio. Então, esse tempo sem nenhum tipo de planta, sem nenhuma produção, ele está alterando, então, de 60 para 120 dias. 60 para 90 dias. Para 90, perdão. Então, 60 para 90 dias, e isso passa a acontecer ao final da próxima safra. Quando a gente chegar lá no final da safra de 2022, né, lá no ano de 90, que vai ser, a gente está começando, né, a gente está finalizando safrinha 21, a gente começa a trabalhar a produção safra 21, 22, e quando a gente estiver encerrando essa safra 22, né, lá no final da safrinha, já não pode plantar e vai passar, então, 90 dias de vazio. Certo. Com algumas exceções, né, que se trata exatamente dos polos de produção de sementes e pesquisa com um limite máximo de 5 hectares, né? Então, o que acontece? Perdão? 5 hectares. 5 hectares. Nessa portaria atual, né, eu não me recordo se na nova há alguma alteração, mas eu creio que é mantido, mesma área. E aí, no caso, então, para quem trabalha com essa parte de sementes, é diferente? Sementes e pesquisa. É diferente. Por quê? Porque a gente, na verdade, assim, eles vão solicitar, agora, esse ano ainda a GED, é importante frisar que essa solicitação, ela precisa acontecer até 30 dias antes do início do vazio. E, claro, nesse caso, é a parte interessada. Se eu sou uma fazenda produtora de grãos, né, para semente, eu preciso requisitar isso por conta desse período de vazio. Exatamente. Aí, o que acontece? Essa solicitação ela vai ser analisada tecnicamente para saber se enquadra no que é permitido dentro da portaria, né? Se couber, se entender que, de fato, não é uma produção para fins econômicos, mas de semente, é permitido. A partir do ano que vem, essa solicitação será feita, então, junto à SFA, que é a superintendência ligada ao Ministério da Agricultura, né? No caso, é o ramo do Ministério da Agricultura no estado do Maranhão. O que acontece? Como a gente falando, nessa questão das hospedeiras, né? Os feijões, de forma geral, as leguminosas, as plantas que são semelhantes à soja, elas são consideradas hospedeiras, algumas com maior digamos assim, índice de potencial inóculo, outras não. Mas, de qualquer forma, de uma forma preventiva, se evita a manutenção de plantas semelhantes à soja em campo.
Então, É assim, permitida a produção, por exemplo, de outros grãos, porém, precisa também ser informado a AGED. Por quê? Porque se fazem, então, as fiscalizações nessas áreas. Então, se o produtor quiser fazer uma rotação, ele terminou a soja, vai plantar o milho, ele precisa informar a AGED que está sendo feita essa plantação, para que se faça a fiscalização em campo, para que se perceba como que está se comportando em campo um potencial disseminador dessa praga, entendeu? E tudo isso, a partir de 2022, será feito diretamente à SFA. Se fala em produção de semente, se fala em sementeiras ou no individual, né? Eu, Lara, produtora, eu posso entrar em contato, pedir essa licença para que eu multiplique sementes que eu tenho, é isso, doutor Antônio? Então, os produtores de semente, eles são cadastrados, então, assim, não é nada aleatório, ninguém decide de uma hora para outra fazê-lo, né? Então, já existem empresas especializadas na produção de sementes, produtores que já trabalham especificamente na produção de sementes. Então, se eles acharem por bem, para a manutenção daquele produto que será necessário em outra safra, fazer a produção irrigada naquele período de vazio, ele vai fazer a solicitação e vai se avaliar a possibilidade de liberação ou não. Certo? E aí, o ano para a safra 22-23, esse período seria de 1º de agosto a 30 de outubro? Então, o período a gente não fechou questão ainda, estamos ainda discutindo, porque o que acontece? Se eu mudo o período de semeadura, eu quer queira ou não, vou influenciar ali no período de vazio, né? Então, se faz uma conta para que a gente tenha a condição de fazer a colheita de forma correta, da forma como acontece no período certinho. Então, vai ser alterado, de certa forma, não sei se exatamente 30 dias depois do que já se faz, o que vai depender do que se determinar em cada região do período de 110 dias de plantio. Pode ter essas alterações, que é aquilo que a gente estava falando no começo, que é essa variação que a gente tem dentro do próprio estado, no caso, né? Se a gente olha para Balsas, por exemplo, pega Batavo, Balsas mesmo, e a gente olha, por exemplo, Buriticupu, a gente tem né, a chuva parece que ela vai subindo, né? Então, começa-se a plantar mais cedo aqui, e aí automaticamente vai terminar um pouco mais cedo, e um pouco mais tarde, quanto mais ao norte do estado. Seria mais ou menos isso? É isso que está sendo levado em conta nesse calendário? Até porque lá em cima eles estão colhendo soja ainda, né? E a gente já está na colheita do milho aqui, terminando a colheita. Certo. Hoje o que acontece é que há um período bem superior a 110 dias, variando de região para região. O que se quer é que se cumpra os 110 dias, porque isso é uma forma de manter o período, digamos assim, de vazio maior, né? Então, se de fato regularizar esse período de 110 dias para que a gente não fique tão irregular, nesse sentido de alguém ainda colhendo depois de tanto tempo que o outro já colheu. É uma medida fitossanitária para tentar se controlar melhor, porque hoje a ferrugem é algo muito preocupante, a gente já tem muitas dificuldades de controle dessa praga uma vez instituída na região, né? Então, os próprios produtores já têm consciência de que a prevenção é, de fato, a forma mais eficaz de evitar o problema. Né? Então, é muito caro. É uma forma barata, né? Porque o vazio sanitário é uma forma barata de você evitar a ferrugem, porque você não vai precisar de produto, você não vai ter esse custo. É uma forma que, muitas vezes, o agricultor, a gente sabe assim, a primeira chuva, o pessoal fica enlouquecido para começar a plantar, porque na expectativa da safrinha. A gente sabe que tem muitos custos, tem a safra anterior para se quitar alguma coisa, e essa expectativa é muito grande. Começa a chover, eles já ficam assim. Mas a gente sabe também, eu já vi casos de produtores que tiveram uma lavoura, vamos dizer assim, vou dizer destruída, mas não no fato de destruição aleatória, o fato porque ele estava
plantando ainda no período do vazio sanitário e pediram para que ele, né, incorporasse, no caso, a soja de volta para respeitar esse período. Então, é nisso que o produtor tem que ficar atento, né, doutor Antônio? Exatamente, porque o dano é de fato muito grande. Uma vez instituída na lavoura, a perda é no mínimo de 50% de tudo que ele esperava colher. Então, é de fato bastante impactante e causa, de fato, danos terríveis econômicos, né? Então, de fato, a gente não tem muita dificuldade de perceber o cumprimento desse período em campo, porque o próprio produtor já entendeu a necessidade. Alguns, inclusive, até acham melhor nem fazer nenhuma exceção, né? Inclusive, sementes e pesquisas se fazem também no período de plantio normal. Porém, a legislação ainda permite que se faça algumas exceções, né? Por questão de segurança e tudo. Até e ainda se faz, mas alguns estados já têm buscado não fazer nenhuma exceção no período de vazio. Até porque esse percentual de 5 hectares, e caso aconteça, é fácil de contaminar e também fácil de socorrer essa lavoura para que não fique resíduo para a safra que está chegando. E a senhora tem visto aqui, vamos falar da região sul, o pessoal aqui cumpre direitinho, então, essa questão do vazio. Não tem problemas aqui com multa e produtor que está infringindo esse período. Assim, a gente não vai dizer que 100% não tem problemas, mas não é algo tão terrível, não é algo que a gente tenha tanta dificuldade. A gente faz as fiscalizações, às vezes acontece um problema ou outro, mas a gente percebe já, de grosso modo, que os produtores já estão bem conscientes de que há uma necessidade de se cumprir esse vazio. Não por uma legislação pura e simples, mas porque há, de fato, em campo um resultado. Isso, acho que isso é o mais bacana, né? Essa pergunta realmente reforça essa necessidade que a gente tem de levar essa informação, porque, no final das contas, de modo geral, a gente sempre comenta isso, que é assim, quem está nas grandes produções, de modo geral, ele já conhece essas normas e ele já vem cumprindo. É claro que a gente sabe que vai encontrar laranjas podres aí no meio do caminho. E aí, doutora, como que funcionaria? Então, a senhora até falou, assim, para quem já é sementeira, essas empresas já são cadastradas, então elas já fazem esse informe, mas vamos dizer o seguinte, que tem o processo de fiscalização, e além dessa fiscalização, tem também as denúncias, né? Porque vamos lá, eu tenho uma área produtiva, eu estou fazendo meu vazio todo certinho, bonitinho, mas eu sei que tem um vizinho que não está cumprindo. Ele tem lá um pivô e ele plantou uma área lá para semente para ele não comunicou nada a ninguém, ou se é que comunicou, mas se eu percebo, por exemplo, que há que não está sendo cumprido esse período do vazio, como que eu posso proceder? Né? E a gente está pensando até numa questão de informação para as pessoas de modo geral. Certo. A gente sempre dialoga, né, com os produtores, com as associações, informa que nós somos parceiros e é importante que se faça essas denúncias logo que houver, né, a apuração disso. Então, se eu sei que o meu vizinho não está cumprindo, é importante que a gente faça essa notificação, entendendo que é uma questão de interesse comum, né? Então, todo estado sofre quando essa praga ela é disseminada. Então, se há uma infração, e a gente tem certeza disso, informe a GED, que a GED faz a fiscalização e procede o que a legislação preconiza, que é, de fato, a destruição do campo que estiver irregular. Não é o que se deseja, né? A gente sabe que é algo bem impactante, que repercute muito mal, mas é o que precisa ser feito. Então, se houver a denúncia, a gente apura e toma as medidas necessárias. Isso é importante porque a gente estava, por exemplo, a gente já conversou também aqui no programa a respeito de queimadas, né? Pessoas que fazem queimadas em casa, né, no quintal de casa, e faz irregular e tudo mais, a gente fala que tem que denunciar. Então, se está fazendo errado e tem conhecimento, porque
vocês fazem já esse trabalho, inclusive, educacional e orientativo. Como que acontece? Então, por exemplo, hoje, eu sei que, como a gente já até mencionou, já houveram reuniões, estão acontecendo reuniões para definir, inclusive, esse calendário, né? E uma vez que esse calendário esteja definido, existe já se está se pensando em alguma coisa no sentido dessa informação chegar a todos os produtores, como que isso vai acontecer, pensando no lado orientativo? Sim. A partir do momento que nós tivemos conhecimento da nova portaria, a gente já iniciou esse processo de diálogo com a base, né, com os produtores. Os fiscais, eles são muito próximos dessa classe. Por quê? Porque estão constantemente fazendo visitas, fiscalizando, né, orientando. Então, quanto a isso, a gente já tem tomado essas medidas com bastante antecedência. Assim que publicou, a gente já esteve dialogando com os setores e buscando, de fato, fornecer as informações necessárias, né, e trazer os questionamentos, discutir com o Ministério da Agricultura também, deixando claras as particularidades do Estado, né, porque a gente está no dia a dia sabe o que acontece aqui que não acontece em outros estados, e a gente não pode receber uma lei que seja tão genérica, né, ela precisa considerar as particularidades. Até porque, por exemplo, assim, a gente sabe hoje que nós, no Maranhão, nós estamos, o Rally da Safra nos colocou como terceiro produtor de milho esse ano. A estimativa foi como terceiro produtor de milho, mesmo com a queda de 10%. Nós, pela primeira vez na história da produção de grãos no Maranhão, nós estamos mandando milho para o Paraná, que era o maior produtor. Então, nós temos que ter esse respeito para que a gente continue crescendo e produzindo como a gente está produzindo, né? Quem chegou há 30 e poucos anos atrás, a gente tinha uma safra, hoje nós conseguimos fazer 2 safras aqui. Então, é aquela máxima de que se plantando tudo dá, mas respeitando os limites para que não se tenha esse prejuízo, né? A ferrugem da soja é um prejuízo, pode atrasar, pode fazer com que essa região toda pare de vender, porque a região que tiver foco de ferrugem, a outra região não vai querer grãos dela com medo que se passe a ferrugem para o estado. E aí é bom que o produtor fique alerta a isso, que a GED informe para que nós continuamos esse crescimento maravilhoso que o estado está. Não é, doutora? Sim, claro. Inclusive, no âmbito também do programa de combate à erradicação à ferrugem, a gente trata também do controle do trânsito dessas máquinas e maquinários, né? Então, há uma dinâmica no estado de aluguel de máquinas, e aí transita de um estado para o outro, de propriedade para outra, e a gente tem, inclusive, uma legislação bem, digamos assim, pioneira, né, que é de certa forma, fazer o controle do trânsito dessas máquinas para que se evite a disseminação de uma propriedade para outra, de um estado para o outro. Inclusive, ano passado, a agência do Pará veio até nós conhecer a nossa lei, a nossa portaria, e conhecer um pouco da dinâmica de como funciona isso, né, nas barreiras fitossanitárias. Quando essas máquinas transitam, é necessário que elas venham com atestado de desinfecção, e havendo sujidades na máquina, é feita uma lavagem daquela máquina, para evitar exatamente que ele leve, possivelmente, inóculos da ferrugem para outras propriedades. Então, há, de fato, uma visão bem ampla do potencial dessa praga, dessa doença, e o intuito da agência exatamente está ali resguardando esse patrimônio fitossanitário que nós temos. Até porque, para quem não muitas vezes não tem a visão do geral, o Maranhão faz fronteira com 3 estados produtores também de soja, né? Tem fronteira seca e tem fronteira de rio, né? E alguns outros, por exemplo, assim, na região sul, um faz divisa com o outro, não tem todo. Aqui nós temos o Tocantins colado no Pará também, e do outro lado o Piauí, que todos hoje são produtores. Então, essa legislação vem a calhar justamente por isso, para que a nossa legislação, de acordo com o outro, não faça sofrer nem o produtor daqui, nem o produtor do Tocantins, do Pará e do Piauí.
tem que multiplicar o que é bom e não o que não é bom, né? Nesse caso. E nos pequenos e médios produtores, que são os que mais utilizam os aluguéis, né, de máquinas, a gente faz essa conscientização dentro do Estado, explicando a importância daquela legislação no âmbito de proteger a propriedade dele, né? Então, se ele vai receber uma máquina, que ele exija que essa máquina seja limpa, né? Que tomar cuidados mesmo, assim como o ser humano toma cuidado de não pegar uma infecção, né? Então, as plantas, da mesma forma. Então, eu posso comprometer todo o plantio se eu tiver permitindo que adentre aquela propriedade ferramentas ou maquinários contaminados, né? Então, a gente tem trabalhado também na educação sanitária nesse sentido, de diálogo com os produtores internamente mesmo. Isso me lembrou, inclusive, os problemas que a gente tem sido registrados no Brasil de modo geral desde o ano passado, que é o recebimento de envelopes com sementes de origem duvidosa, vamos dizer assim, né? Ou incerta, né? Como que a AGED tem trabalhado nesses casos também? Como que a gente pode também orientar caso alguém venha receber? Olha, recebeu dos Correios, não conhece o remetente, o que a pessoa deve fazer? Então, quando estava isso bem mais em evidência, né, nós fizemos várias divulgações, preparamos materiais de rede social, de rádio, de TV, fazendo o alerta às pessoas, né, que uma vez recebendo, devolvesse na unidade mais próxima da AGED, para que a gente pudesse efetuar o envio para o Ministério da Agricultura para que se analisasse esses materiais. Na última resposta que nós tivemos, vários desses materiais eram, de fato, plantas exóticas, que não existem no Brasil e que podem ser potenciais plantas invasoras, né, que prejudicam a produção de outras culturas. Então, isso nos preocupou bastante, a gente trabalhou bem fortemente evitando que isso gerasse mais ainda problemas, e tivemos bastante devoluções. Bastante evoluções. Em São Luís, na região de Barra do Corda, Balsas. Aqui também chegou, e se eu não me engano, foi a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Goiás que testou algumas sementes dessa e que comprovou que elas seriam prejudiciais tanto à flora quanto ao solo, né? Que existiriam bactérias ou fungos que poderiam acabar com um grande potencial de produção que é esse país. Então, todo cuidado é pouco, né, que as pessoas devolvam, e elas podem devolver na AGED, é isso? Na AGED mais próxima. Os fiscais estão orientados a receber e enviar para a SFA para que se proceda, então, o envio ao laboratório, né? E uma coisa que era bastante curiosa, né, é que algumas que nós recebemos, elas tinham o nome de frutíferas, né, eram sementes que desconhecidas, mas tinham o nome de frutífero. Então, chega na casa de um leigo, ele, doutora, aquela cultura que nós temos, eu vou dar um exemplo, eu saio daqui, vou para São Luís, eu vou para Barreirinha, chego lá, tem uma árvore, eu quero uma muda dessa árvore. Aí eu me despenco de lá para cá com essa muda, sem saber o que essa muda pode estar trazendo para a região sul do estado. Essa cultura de pedir mudinha, de pedir semente, é uma cultura que nós temos, já vem dos nossos avós, eu ainda brinco que é as loucas das plantas, né, que não pode ver, quer trazer, ou eu venho para o Maranhão, tenho parentes no sul, vou para lá, pego e levo daqui para lá, as pessoas têm que entender que não pode fazer isso, não é? Também. Sim. No caso, as plantas ornamentais, ela tem uma legislação um pouco mais branda. Por quê? Porque a gente não vai, de certa forma, ter ali tantos problemas com elas. Mas quando se trata de frutíferas, aí sim a gente tem bastante problema, porque a gente pode estar levando uma planta exótica para outra região e causar competição com a que é produzida ali, ou levar alguma doença, que para aquela planta é normal, convive tranquilamente, mas que para as culturas da região para onde eu vou levar, pode se tratar de uma praga. Né? Então, assim, existe legislação específica para fiscalização de mudas e sementes, e que a gente tem bastante preocupação com isso, porque tem muitas plantas de famílias de frutíferas que estão ali precisando ser fiscalizadas, e às vezes a pessoa não compreende e faz isso que está dizendo. É tão bonitinho para levar,
e pode, de fato, causar um problema. Bem menos frequência em plantas ornamentais, que é o que mais nos chama atenção, mas que a gente precisa, assim, ficar alerta, principalmente quando a gente trabalha com a agricultura, né? Então, a gente pode estar levando, de fato, um foco de doenças ali para dentro da propriedade. Obrigada. Olha, bom, a gente está hoje recebendo aqui a doutora Antônia Lúcia, que é da AGED, falamos aí um pouco de vazio sanitário, falamos de ferrugem, falamos de sementes, né, que a gente recebe pelos correios e não sabe a origem, bate-papo muito gostoso, né, muita informação, né, Lara? Obrigada, doutora Antônia, gostaria de deixar a palavra com a senhora para fazer um fechamento aí para a gente, e agradecer desde já pela sua participação aqui no programa AgroMulher Mais. Ótimo. Na verdade, nós também só queremos agradecer a oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho para os seus ouvintes, agradecer a confiança, né, de confiar em nosso trabalho como agência, e dizer que estamos à disposição de qualquer esclarecimento, qualquer serviço que vocês precisem da nossa parte, nós estamos aqui exatamente para isso, para servi-los, e estamos aí também trabalhando incessantemente para que a nossa agricultura prospere, para que a nossa pecuária prospere, porque isso é desenvolvimento para todos nós. Show de bola, e aí sim a gente e vai ter que encerrar nosso programa, né, Lara? E a gente se vê no próximo sábado, né? Sábado que vem a gente está de novo aí com vocês, das 12 às 13, todo sábado ligadinho aqui na Rádio Boa Notícia FM. E lembrando que o nosso programa agora, né, transformado em podcast, né, Lara? Então também está disponível nas plataformas, no Spotify, e pode também, né, pelo nosso Instagram, tá lá no YouTube, então segue a gente, @Rede AgroMulher Mais. Segue a gente lá, tá? Obrigada, tchau, bom final de semana, gente. Tchau.